Olha, se tua franja tem uma personalidade própria como tu. Sabes que já está a gravar. Apanhou essa parte da franja, foi incrível. Opa, sério, não vais passar isto, que é toda a Já gente. está, não, isto é lindo. Olha, deixa-me compor também a minha franja. Raiva. Vamos começar os dois a compor a franja. Espera, espera. Sabes que a minha cabeleireira tem duas. Uma que está cá sempre pontualmente e outra que anda sempre a viajar pelo mundo. E tenho aqui a minha cachorra que está aqui a arranhar da porta que quer entrar, obrigatoriamente. Deixa entrar e vir para o episódio. Oh, bem, entra. Anda. Ok, esta é a filha da casa. Esta faz muita companhia. Esta é a filha da casa. É a Baby. Opa, espetacular, baby. Olha, estás a ver? Baby. Baby? Ali. Incrível. Ela é uma ave rara. E olha que tem ar simpática essa baby. Não, e É? é como se fosse um ser humano, autêntico. Vai, bate a canita, vai. Estás a ver? O que eu gosto nestes episódios é que, por não terem guião, qualquer coisa pode acontecer. Podemos começar com uma franja e entrar a cadela. Qualquer coisa pode acontecer. Eu tenho uma vida muito normal. As pessoas pensam que é assim uma coisa de além. É por isso que eu te disse, eu não sei em que sentido é que eu vou conseguir contribuir para o grupo, para o teu podcast, para os investidores em si, porque a minha história é muito, muito diferente de toda a gente. Exato. Mas acho que foi um bocadinho por aí que me despertou, que me despertaste esta atenção de vamos conversar, porque uma altura houve lá no grupo Telegram, para quem não sabe muito bem, aquele grupo Telegram dos membros do curso online Investir na Bolsa, tu partilhaste lá uma história qualquer de um negócio de família no qual tu estás envolvida há mais de 20 anos, foi ou não foi? Estive envolvida e ainda estou, não é? Ainda estou, não é? Porque é um negócio da família. Eu sou casada com um dos donos, não é? Querendo ou não querendo, estou sempre envolvida, não é? Sim, pronto, mas isso é que é giro, porque eu gosto de ir um bocado esmiuçar a vida das pessoas, mas um bocado no sentido de quase ver isto como alguém que está do outro lado e quer perceber como é que se começa um negócio, ou como é que se... Porque nos negócios já todos percebemos que nem tudo corre bem, a maior parte das coisas até correm muito mal, não é? Explica-me lá um bocadinho, a Ana Jorge, ou Ana, como é que gostas que eu lhe chamem? Ana Maria Jorge? Ana Jorge? O meu nome completo é Ana Maria dos Santos Ramos Jorge, mas por norma eu vou por Ana Jorge. Tu, quando eras pequenina, o que é que querias ser? O que é que querias fazer? Na África do Sul. Ok, sim. Então eu vou mais ou menos dizer assim. Eu nasci em 26 de novembro de 74, nasci em Lubito, Angola. Os meus pais estavam lá, o meu pai foi fazer serviço militar, depois passou a ser polícia de cães. A minha mãe trabalhava como ama e dona de casa de uma senhora que trabalhava na Cécil, cuidava das filhas. E eu aos 8 meses... Estás a falar da empresa portuguesa, Cécil? Sim. Ok. E aos 8 meses de idade os meus pais tiveram que fugir de Angola devido à Revolução, só que já foram quase os últimos a sair e tiveram que fugir para o sudoeste, para a Namíbia. Okay. As mulheres foram levadas de avião e os homens tiveram que atravessar o deserto de caminhão. Ficámos então depois num campo de concentração na Namíbia e depois o meu pai tinha deixado tudo que eles tinham, ficou em Angola. O meu pai era aqui de Santos Tavares, Mangualda, e a mãe... Aqui ao lado do meu escritório. Mesmo aí ao lado. O meu pai é da Torre. 15 quilómetros. Exato. O meu pai é da Torre Tavares. Que engraçado. O meu pai era padeiro de jovem, vendia pão em bicicleta. E a minha mãe era aqui David do Conceito de Ceia. O que acontece? Eu estou aqui mais ou menos no meio. E
O meu pai então depois teve a oportunidade lá, ou regressava para Portugal, ou tinha a possibilidade, na altura a África do Sul estava a expandir muito a nível da sua rede, a sua rede de estradas e autoestradas, e estava numa parte de expansão a nível de sistemas das centrais de carvão. E Meu pai, de início, tinha a oportunidade de trabalho lá, ao contrário, que se ele regressasse para Portugal, que ele, com polícia, ele não sabia o que é que ia acontecer, porque eles ficaram todos numa condição assim um bocado... Então meu pai tomou o risco, não, vou para um país novo. Então fomos para a África do Sul. O meu pai, de início, trabalhava para uma empresa a nível estatal de estradas, e então depois foi trabalhar para uma empresa durante muitos anos, que é a Steinmuller, em que ele, por fim, ele era soldador mecânico na montagem das caldeiras nas estações de carvão, lá na produção de eletricidade. Ou seja, eu fui criada na África do Sul, fui criada num colégio britânico. Eu tinha a sorte, devido ao trabalho do meu pai, a nível de estudos, nós tínhamos privilégios nesse sentido. Podíamos escolher entre o público ou o privado, e durante a maior parte, devido ao fator do meu pai ser constantemente transferido, devido à criação das mais e mais estações de carvão que eles têm, corri muito da África do Sul de um lado ao outro. Até cheguei a viver no Lesotho, dentro de um campo todo vedado, arame farpado, porque é um Estado independente da África do Sul, não é? É só mesmo sul-africanos naturais, negros, não é? Zulus, Xhosas, por aí adiante. Entretanto, eu estou a ver uma série de Os Reis de Joanesburgo É? Sim, na Netflix. Para compreenderes um bocadinho a África do Sul, a África em si, tens que ver o Shaka Zulu. Então o Shaka Zulu é da minha infância. É isso, para se compreender as etnias e em si os tribos, e o próprio tribo a qual o Nelson Mandela pertencia. Sim. Entretanto, eu fui criada na África do Sul, como estava-te a dizer, e lá, eu quando fui visitar Pretória, a certa altura, devia ter uns 12, 13 anos, eu queria ser advogada. Eu fazia parte do clube atlético, porque tinha grande capacidade a nível atlético. Sou alta, muito baixa de tronco, alta de pernas, estreita de tronco. Desvantagens competitivas, face à concorrência. Sim, então, ou seja, eu desde os 7 anos treinei como atleta. Nós temos aulas das 9 da manhã à 1, então depois de tarde temos os clubes. E no então, tal colégio britânico que disseste. Então depois passei para a escola pública. Então depois nós somos mais ou menos selecionados de acordo com as nossas capacidades. Fiz parte do debate club, do coro, basquetebol, netball, mas acima de tudo, no final ficou o atletismo. Porquê? Eu fiz os 100 metros de barreiras, até vir-me embora. O meu treinador alemão nunca me deixou desistir, os treinos, tudo. O meu pai teve um acidente em que ele foi atropelado pelo próprio autocarro que fazia o transporte diário deles. Né? O autocarro, em vez de parar, abrandava e eles saltavam. Em andamento. Mal, o meu pai bateu mal com o pé no passeio, caiu para baixo do autocarro e o autocarro passou por cima, esmagou a bacia. Meu pai foi levado do Witbank para Pretória e então depois para Joanesburgo de helicóptero. Ele passou uma semana por 13 cirurgias. Foi operado por fim na clínica Brenthurst, onde também foi efetuado o primeiro transplante de coração. Olha, deixa-me só aqui abrandar um bocadinho. O teu pai, na altura, era a única fonte de rendimento lá de casa. Ou seja, quando ele tivesse esse acidente... A minha mãe é doméstica.
ok, ficou ali um bocado tremido do género. Então, se a nossa fonte de rendimento deixar de meter dinheiro cá em casa, como é que vai ser? Sim, mas a minha mãe é uma mulher de armas. A minha mãe era doméstica, era dona de casa, mas ela de casa trabalhava. Uhum. Nós Já fomos, nessa altura? ela fazia pão e farturas de casa e nós fomos habituadas, desde nova, a andar lá pelos bairros a vender farturas ao fim de semana e pão também. Atenção que os meus primeiros trocos para ir ao cinema ver o Dirty Dancing foi, Muito bom. foi ganho comissões de vendas. Exato. Mas isso depois mexeu com a tua vontade de te envolver nos negócios, nos investimentos. Agora, olhando assim muito para trás, achas que. Assim, a minha mãe, então, depois com o acidente do meu pai, tornou-se a única fonte de rendimento de casa. Apesar da comunidade portuguesa, na altura, e isto há 31 anos atrás que eu vim para Portugal, né? Eles eram muito unidos, todos se uniram para ajudar na situação. Nós acabámos por emigrar para Portugal, porque o meu pai ficou numa situação em que ele ficou incapacitado de trabalhar, mas infelizmente as incapacitações lá a Não tinha um 50% grande enquadramento. não são como as reformas aqui na Europa, são muito mais baixas. Os Pois. meus pais, enquanto lá estavam, tinham comprado aqui em Portugal uma quinta. Foi um tio meu que nos encontrou aqui uma quinta em Vila Nova de Oliveirinha, aqui do Conselho de Tábua, não Vila Nova de Oliveirinha lá do outro lado, perto de ti. E então depois emigramos, eu vim aos 17 anos, e Ainda querias 16 ser para advogada. 16 para 17, já cá fiz os 17 anos. Eu Mas vim ainda em querias ser advogada nessa altura? Não, nessa altura, infelizmente, a Ana tinha 3 semanas antes, tinha-se classificado como atleta nacional para a equipa nacional de 100 metros de barreiras. Tenho os meus Disseste sobrinhos lá. infelizmente? Porque, assim, eu queria, na altura, quando vim para cá, o meu objetivo já era ser atleta profissional. Ok. Uhum. O meu treinador, mesmo sabendo que vínhamos embora, meu pai ter comunicado isso e a minha mãe, não me deixou desistir até ao fim. Eles não tinham filhos, o casal, ele e a mulher não tinham filhos, então eles iam buscar a casa, levavam para os treinos, tudo, por aí adiante. Eram Depois tu impecáveis. paraste? E não parei. E ele não desistiu, não deixou desistir. E eu acho que é isso uma das coisas que também faz parte da minha personalidade, é não desistir. Uhum. Mesmo as coisas, sabendo que elas vão terminar ou que possam estar mesmo mal, não desistir, porque Como é que descobres uma situação em que não queres desistir, mas estás a cavar um buraco cada vez mais fundo? não percebi a pergunta. Isto é uma pergunta envenenada, porque aconteceu-me a mim no passado. Como é que distingues? Mas também já Eu lá tam- estive. Sim, mas eu também sinto muito isso, que é, eu não quero desistir, mas há situações em que eu, não me deixando desistir, estou a cavar um buraco cada vez mais fundo. Como é que distingues essa situação de não quero desistir ou isto é uma coisa que eu tenho que parar porque este buraco está cada vez mais fundo? Já estiveste em situações desse género? Já. E vamos lá chegar. E vamos lá chegar mesmo. Porque tive mesmo parar. Pronto. Tive mesmo deixar de cavar esse buraco. É que às vezes confunde-se isso, que é, eu tenho aquela personalidade de não desistir, só que há situações em que não é desistir, é temos que Mas parar. nós não desistimos. Mas nós não Exato. desistimos só porque paramos algo. Uhum. Não quer dizer que nós desistamos ou que sejamos derrotados ou isto ou aquilo. É porque nós temos consciência que não está a correr bem, que não nos está a trazer nada de benéfico ou de bom, Já fizemos tudo o que podíamos. é isso, e que não vai melhorar e que Uhum. não vai progredir daí, e então mais vale parar. É assim, é a única coisa que não há solução para nesta vida é a morte, o resto soluciona-se tudo. De uma maneira ou outra. A solução vai sempre aparecer. Basta que nós também acreditamos que ela vai aparecer. E eu, quando Sim. vi aquela, eu não desisti,
eu não desisti, eu trouxe os meus Springboks, o meu equipamento, a minha medalha de ouro, tudo. Ele veio até ao aeroporto connosco, despediu-se de mim. Eu chorei muito quando vi aquela porta daquele avião fechar. Para mim foi como se fosse um fim. Eu pensava que o mundo tinha terminado aí. Uhum. E realmente, a nível do atletismo, terminou. Vim parar aqui no interior, e atenção que eu sou a sócia fundadora do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, que foi criado aqui em Oliveira do Hospital quando o meu filho mais novo começou o atletismo. Eu fundei aqui mais o treinador dele e o professor. Foi quase a tua forma de voltares um bocadinho a pegar no atletismo. Compensei um pouco aí. Okay. Eu fui a sócia fundadora, eu pus o capital para a criação do projeto. Estive ligada a ele durante 1 ano e meio, mas a minha profissão não dava. Eu não dava para estar. Qual era a tua profissão? Na altura trabalhava para a empresa da família. Uhum. Okay. Então eu venho para Portugal, é uma realidade completamente distinta da África do Sul. Eu fiz aqui, eu não fui, devido às notas elevadas que trazia, eu não fui posto um ano para trás, que era a regra, fui posto um ano correto. Eu fiz o 9º e o 10º ano escolar normal. Normal. Mas nós, é assim, mas havia dificuldades em casa, não é? As pensões do meu pai, sim, eu tenho mais 2 irmãos, as pensões do meu pai eram baixas. A minha mãe não tinha profissão em si, o que faziam era da quinta. E eu também sentia necessidade, porque eu senti-me, em comparação aos meus colegas, alguma inferioridade, apesar que não havia, porque a nível intelectual, a nível de notas e tudo, estava muito superior a eles, e eles todos disseram sempre que foi uma pena eu ter estudado e não ter avançado mais, e que vim compensar isso depois mais tarde. Mas sentias-te inferior a eles a nível financeiro e a nível financeiro, a nível de vestir, a nível de porque eles todos pertenciam todos os meus colegas, pertenciam a famílias aqui de Oliveira do Hospital. Isto é um lugar muito elitista. Muitos dos meus colegas hoje ou são vereadores ou a diretora da escola da Estevó. São todas pessoas, todas muito bem colocadas, porque tinham famílias, vinham de famílias com posses e abastadas, e que eles puderam... desenquadrada naquela altura. Sentia-me desenquadrada, apesar que... Mas eles não eram cruéis? É que às vezes os adolescentes são cruéis. Não, o único acto de crueldade que eu alguma vez tive por parte deles só foi no primeiro dia de aulas, quando eu cheguei à escola. Eu estava na casa de banho e entraram 2, depois tornaram-se minhas amigas, colegas, e eu estava lá dentro e elas disseram assim: olha, já viste a nova preta que veio para a nossa aula? É mais outra que vem lá da terra dos pretos, vamos ver o que é que isto dá. Está muito enganada. Acho que foi o único acto. Eu estava a ouvir, acho que foi o único acto de crueldade. Pois. Eu esse dia que cheguei já estávamos quase no final do primeiro período. Ana, isso vem muito dos pais, ou seja, elas era o que ouviam os pais dizer contra era os por causa dos retornados, certamente. Sim. No meu primeiro dia de aulas eu tive um teste de geografia. Atenção, isto é uma história muito engraçada que tenho que contar, e alguns dos meus professores sabem isto e tudo. Ok, eu nunca tive aulas de português na África do Sul, gramática 0. E ela põe-me o teste à frente e olhei para o teste de geografia. Ok. Traduzi as perguntas de português para inglês, fiz a resposta em inglês, então depois traduzi no melhor possível do meu português para o teste. Eu estive lá até ao fim da aula mesmo
respondi às perguntas todas da melhor maneira possível e mesmo assim tive a negativa mais alta da turma. Muito bom. A professora, por acaso, foi engraçada. Ela, quando foi entregar as notas, ela virou-se para todos e disse: olha, vossa colega aqui, vocês todos, acho que só houve aí uns 3 ou 4 positivas. Todo o resto foi negativas. E ela disse para todos: vocês todos deviam ter vergonha. Ela teve a negativa mais alta da turma e Ela não que sabia não sabe nada. escrever português. Sim. Epá, eu então depois tornei-me uma pessoa muito dedicada aos estudos, muito dedicada aos estudos. Eu gostava de estudar. Também não havia cá atletismo, não havia nada, só havia o corta-mato, não era a minha E à especialidade. medida que ias tendo que eras bem-sucedida em alguma coisa, tipo na geografia e assim, dava-te um bocadinho de Assim, impulso para estudar mais. tinha muitos amigos na escola, eles estão depois por fim, os meus testes passavam aquela turma toda, aquilo era um copianço. Ai, meu Muito Deus! bom. Sim. E eu, quando terminei o 10º ano, decidi trabalhar. Estudar e trabalhar ou só trabalhar? Não, fui mesmo trabalhar para ajudar em casa e porque Em também casa. queria também a minha liberdade e por aí adiante. Depois arrependi-me, mas então depois já era tarde demais, o dinheiro também dava jeito em casa, para a Pois, família. já estavas habituada, já era difícil largar, Já. ganhar dinheiro, não é? Mas a minha mãe, atendendo à situação que eu queria continuar a estudar, ela agarrou em mim e fomos ao centro de emprego. E tinha iniciado aqui o centro de formação em Arganil, que é o atual Sinterbem. Na altura tinha imensos cursos de formação, pagava a bolsa de formação, pagavam o alojamento, e então eu sou um produto da formação profissional de Portugal, ok? Eu fiz um curso de técnico secretariado de informática, onde também a Isolei foi a melhor aluna, e vim então depois estagiar com 18 anos para um gabinete de contabilidade. Na altura foi também quando eu conheci o meu marido. Ele trabalhava nesse gabinete e tu apaixonaste uma bela tarde, tu encontraste nesse gabinete? O contabilista deles, da empresa deles, eles trabalhavam na área do Corte das Madeiras. O contabilista deles era o meu cunhado que lá vinha trazer os papéis. E disse: "Ó Ana, tenho ali um jeitozinho para ti." Não, isso depois vem mais seguir, porque eles por acaso são da vida de onde é a minha mãe. E um fim de semana, estávamos lá, tínhamos ido almoçar à casa da minha tia, e eu vim mais os meus primos até ao café, e no café trabalhava a minha cunhada, a irmã do meu marido, a Diolinda, e ela estava lá, e então depois ficámos ali as duas à conversa, sentada no muro, e de repente vejo ver o meu cunhado Pedro, que eu conhecia, e vem mais uns 3 rapazes com ele, e vem lá um assim alto, os olhinhos verdinhos, assim, quase alourado. Matei. Muito bom. Muito bom. Eu estou casada há 29 anos. Espetáculo. Percebes porquê? Com esse sorriso, como tu falas disso, percebes porquê que estás há 29 anos casado? Muito bom. Tenho aqui buscar fotos, estão todas. Está aqui, olha, tenho aqui no escritório. Vai lá buscar. Muito bom. Foi em 2018 nós fomos ao México festejar os nossos 25 anos de casada. Ok? Espetáculo. Este é o meu marido, é o Manel. É o meu Manel. O teu Manel, exato. Eu sou a única pessoa que o chamo de Nelo. Nelo? Desde que eu conheci. Então a história foi muito engraçada. Então, o meu cunhado convida-me para ir tomar alguma coisa, o irmão vem atrás, mais os outros 2 irmãos, então são 4, ao todo 8, mas eram 4 irmãos ali, e o meu marido, o Manel na altura, fez questão de pagar a conta, fazer uns olhinhos tão jeitosos, e adiante, e entretanto ele então depois despede-se e diz assim, que ia para o clube. O clube ficava lá. E, entretanto, eu então vim até a casa da minha tia, os meus primos estavam lá e eu consegui convencer o meu primo a levar-me lá até ao clube. Aí eu pensar, olha, ter hipótese. Tenho que voltar a ver o Nelo.
Epá, chego lá ao clube e ele está a jogar snooker. E uma carrada de raparigas todas à volta deles, umas louraças todas bonitas e mais sei quê. E assim, ok, não tenho hipótese, vou-me embora. E vou embora! Sim. Epá, passado 2 dias, na terça-feira, aparece-me lá ele no Mas escritório. ele viu-te. Então foi ele insistiu, ele não viu lá. Ele não te viu quando tu foste ao clube. Ele não viu que eu tinha ido ao clube. Ok. Passado 2 dias aparece-me lá ele no escritório a trazer os papéis da contabilidade em vez do irmão. Uhum. Ok. Que bela Eu vou ter jogada de para, Melo. assim, a pedir se ele queria tomar um café com ele. Eu fui ter com a Dona Lourdes, a esposa do dono, do Sr. Virgílio, e pedi ela se não autorizava para eu ir tomar café. Ela, vais tomar café? Dona Lourdes, deixa-me lá ir tomar café. É o irmão? Então, não é o Pedro? Se não, é o... E ela, ok, vai lá então. Elas só se riam todas, só se riam. Elas vieram todas ao meu casamento. Pois, claro, obviamente. E fui tomar café com ele. Mal sabia eu que ele tinha lá estado naquele café ainda uns minutos outros com uma outra rapariga. E vieste a saber mais tarde. Vim a saber mais tarde. Vi. Estava a fazer um teste de mercado. Ele e o meu filho mais velho, eles têm uns... o Tiago, o meu filho mais velho, sai mesmo do meu pai, tem um charme, que é uma coisa... Por mais, o Manel também tem esse charme. É um perigo. Mas olha, tem que saber. Então depois assim começou o namoro. O primeiro baile que eu fui, onde ele me ensinou a Kim Barreiros aqui em Canosa. O Kim Barreiros ainda vinha aqui fazer nessa altura, não é? Bailes aqui nesta zona. Foi onde ele me ensinou a dançar. Fui a um baile lá na terra, e ele depois veio lá buscar-me a casa, os meus pais depois ficaram assim, não é? E começou assim um namoro, mas foi assim um namoro assim um bocado maio, e em outubro eu caso-me, está bem? Top. Não foi tipo o meu, 14 anos de namoro e depois que casámos ao fim de 14 anos. Não. E casei já grávida, um grande escândalo na altura. Claro, olha logo. Os dois não. Ok? Naquela altura era um escândalo. Eu caso-me com 18 anos, no mês a seguir, em novembro, faço 19 e tenho o Tiago em março do ano seguinte. Nós começámos uma vida do zero mesmo. Na altura foi quando eles dissolveram a empresa que eles tinham na parte das madeiras. Eu estava a trabalhar no gabinete de contabilidade. Passado uns meses eu fui despedida. Estava grávida, fui despedida. Na altura não é? Era mesmo assim? Era mesmo assim, não é? Ok. Meu marido foi trabalhar de início aqui para uma pedreira, que era a Sotragran, que também era o meu patrão no gabinete de contabilidade, fazia parte, mas teve lá uma lesão, caiu uma lanche de pedra em cima de um dos dedos, que ele ainda tem o dedo assim, feituoso, e ele veio embora. E ele depois iniciou a sociedade da construção com um primo que ele tinha de São Romão, mas que o primo não tinha o mesmo andamento que o meu marido. E eu estava em casa, grávida, do Tiago, desempregada. Passámos dificuldades. Nós, quando nos casámos, tínhamos que pagar ao dia seguinte. Ficámos com o na altura. E foi assim que nós começámos a nossa vida. Depois, no ano de 94,
Meu marido, então, depois ficou com a parte das obras quase sozinho, porque o primo não se interessava, estava com uma data de obras e dificuldades a nível de recebimentos de dinheiro. Os irmãos andavam nas feiras a vender calçado e então houve ali uma conversa em que eles reiniciaram a atividade da empresa na parte da construção, isto em 94. 94 Eu venho tinhas... trabalhar com eles em 97. Uhum. Eu tinha 20 anos. Ok. Sim, 19, sim, fiz 20 anos, já estava com 20 anos quando eles iniciaram a atividade da empresa. Okay. Eles iniciaram a atividade da empresa em outubro de 94, é isso. Depois, eu consegui arranjar trabalho. O Sr. Virgílio do Gabinete de Contabilidade tentou-me ajudar. Primeiro foi num stand de carros, lavava carros, cuidava de carros, é por isso que eu hoje não detesto limpar o meu carro. Exato. E eu trato tão mal do meu carro que vocês nem imaginam. Sim. Toda a gente aqui repara isso, que eu trato tudo tão bem dentro do carro. Fiquei com uma paranoia de ter que andar a polir carros. Foi não, né? Já poliste carros para a vida inteira. É. Mas também fiquei a saber muito acerca dos procedimentos e de compras, vendas, ali a nível de documentação de carros, de registros de propriedades, por aí adiante. Depois fui trabalhar para uma fábrica de estopos, em que tinham mandado embora indevidamente a moça que lá estava, e eu fui para lá, induzido a engano, e vim-me embora ao final de 2 meses, e o meu pagamento desses 2 meses foi o meu primeiro conjunto de sofás que eu tive. Okay. Olha que maravilha. E eu então disse assim, para aí. Eu quando era mais nova tinha feito alguns verões a trabalhar aqui no hotel, porque nunca deixei de trabalhar para ajudar em casa, não é? Então nos verões eu também ia trabalhar. Então eu aprendi a servir à mesa. E o pouco que eu sei acerca de vinhos e tudo, de um senhor que está enterrado ao lado do meu pai, que foi o Sr. Moura, que trabalhava no Hotel São Paulo. E fiz lá os verões a trabalhar. E então depois, na altura abriu aqui um restaurante, foi o Príncipe da cidade, e eu fui lá pedir trabalho. Eu fui trabalhar, eu fui a primeira empregada de mesa que eles tiveram. E aquilo, eu estive lá, a dificuldade era que eu não tinha a carta de condução, meu marido tinha que me vir buscar à noite, tinha o menino também na AMA, muitas vezes a AMA tinha que me ficar com o menino até o Manel vir buscar. E tu não pensavas do género, porquê que a vida tem que ser tão difícil, porquê que eu não saio do mesmo, porquê que eu ando sempre a contar os trocos? Nunca pensaste isso? A vida nessa altura era tão difícil, Pedro, mas também eu acho que a vida nessa altura ainda era um pouco mais fácil, porque ainda era o escudo, não era o euro. Acho Exato. Que a nossa vida ficou mais difícil depois do euro. Com a entrada do euro. É. Atenção que até os meus próprios filhos dizem que aquilo que eu já concretizei, aos 21 anos, já ter construído depois casa e por aí adiante, com as facilidades que tive de empréstimo bonificado e tudo, eles hoje em dia não conseguem. Hoje em dia não conseguem. Eu estava a trabalhar no restaurante, a fazer noites também e por aí adiante. Depois fui tirar a carta de condução à rasca com as nossas poupanças, passei à rasca. Entrei dentro do carro, esqueci-me de meter o cinto, cheguei à frente uns metros e eu disse, olha, já chumbei. Estou lixada. E meu marido tinha-me dito assim, olha, se não correr bem, não temos dinheiro para tu voltares novamente ao exame. E assim, olha, foi-se. O instrutor mandou-me conduzir, eu estou cá a conduzir por aí abaixo. O exame de condução foi em Coimbra. Ainda não havia semáforos naquela rotunda. E ele mandou-me acelerar por aí abaixo e estacionar e depois, olha, nem quis saber, ok? Eu estava chumbada, então olha, mais vale fazer as coisas, mas descomprimida. Mas não puseste o cinto a meio do exame, nem nada? Não, meti então depois o cinto, mas continuei a fiz o exame. Exato, vamos embora. Meteu-me lá numa picada, ter que estacionar para um lado, então depois voltar a estacionar para o outro, fiz tudo. E quando lá chego ao lugar,
A senhora que estava antes de mim, ele tinha chumbado, ele mandou ela sair do carro e ele virou-se, olhou para mim e disse assim, olha, menina, acho que você nunca mais vai se esquecer de pôr o cinto. Mas dou meus parabéns, você passou. E nunca mais te esqueceste. Eu nunca me esqueci. Nunca mais me esqueci. Sim. Mas eu tive que manter a minha alegria até chegar, Exato. porque a colega que tinha chumbado fez uns cabés. Uhum. Okay? E só se sabia que tu tinhas passado, mesmo sem usar cinto... É assim, eu mantive-me calada, para se perceber, que ou seja, só quando meu marido veio-me buscar a Oliveira, isso é que ele disse, é que eu consegui festejar. 30 anos depois, isto é revelado no podcast. E tu vais receber uma carta dessa pessoa que chumbou. Não, mas é assim, e quem conduz comigo diz assim, que Tu nunca te esqueces do cinto. eu nunca me esqueci, mas toda a gente pôr o cinto. Olha, então, mas eu estava-te a perguntar, tu estavas na altura em que Tenho uma se criança chumbasses pequena. uma criança Sim. pequena, tinhas pouca entrada de dinheiro, trabalhavas muitas horas e se chumbasses naquele exame de condução, não havia forma de tu pagares a Não, eram as repetição nossas poupanças. e nunca te questionaste, deve haver mais do que isto na vida. A vida não pode ser só este monte de espinhos. Não há tempo para questionar quando nós temos uma criança para dar a comer, temos que trabalhar e, temos que fazer Nunca te aquela sentiste vida exausta? revoltada, às vezes pensar que a vida podia ser mais justa, ver os outros terem vidas diferentes e eu ter uma vida tanta dificuldade, não é? Mas pensavas isso aos 20 e poucos anos? Chegaste a pensar? Ok. É isso que eu te estou a perguntar? Sim. Pensava, não é? Mas eu não podia desistir. Não dava para desistir, porque eu tinha uma criança pequena, tinha que me lembrar que aquela criança, de uma maneira ou outra, necessitava de comer e E o eu não negócio do teu podia. marido estava a funcionar bem? No início aquilo foi muito difícil também, eles quando iniciaram também foi muito difícil e havia meses que havia ordenado e meses que não havia e só mais tarde, uns anos mais tarde, é que passou tão depois a haver ordenado mesmo mensalmente. E eu vou-te explicar, é quando eu venho então depois de trabalhar para a empresa. Eu então depois estava no restaurante, um supermercado vai abrir que era o Monte Verde e eu fui-me lá candidatar, ok? E entretanto entro no supermercado, entrei a embalar o pão às 5 da manhã e ter que repor a mercadoria nas prateleiras e por aí adiante. E ao final de 3 meses, a senhora que estava na contabilidade sai e eles, como tinham o meu currículo e viram que eu sabia trabalhar com informática e por aí adiante, fizeram-me o convite de eu assumir as funções dela. Então, eu andei durante um ano, embalava pão, fazia abertura e fecho de loja, colocar preços, alterar preços, colocar as etiquetas e muitas vezes ia fazer as limpezas das casas de banho, tudo por aí adiante, porque isso fazia parte do meu contrato de início. Ao final do ano, o gerente de loja, o Sr. Hernani, ainda me lembro, ele chegaram a pé de mim e ele disse-me assim, Helena, tens mostrado mais que o teu valor e que realmente não precisas mais entrar a embalar o pão. Não precisas mais fazer as limpezas. Não precisas preocupar-te. O teu trabalho é abertura, fecho de loja, controle dos preços e só passas a caixa à hora do almoço. E tu sentiste, finalmente estão a valorizar o meu esforço. E valorizaram e ficaram com muita pena quando eu me vi embora passar 3 anos. Mas olha, mas não me impedia, porque como não havia empregada de limpeza, havia muitas vezes limpar as casas de banho cá em cima, e de vez em quando ele apanhava-me lá a limpar as casas de banho. Sim. É assim, se as coisas estão para fazer, temos que as fazer. Claro. Não é? E se não havia ninguém para fazer, ainda por cima é a nossa casa de banho, não é onde nós passávamos, não havia mais ninguém com a iniciativa de fazer as coisas. O que é que me impede a mim de ter que fazer? Meu orgulho? Onde é que é o orgulho nisto? Não há que haver orgulho. Se as coisas estão para ser feitas, não há orgulho. Fazem-se. Independente, não há estatuto aqui. Quando se quer alguma coisa na vida, nós temos que pôr isso tudo de lado.
E achas que as Tudo. coisas boas que te aconteceram na vida vieram por causa dessa tua atitude de eu não quero saber, eu arregaço as mangas Eu e. acho que sim, acho que eu tenho tido, eu sou uma abençoada. Uhum, O que eu vou-te contar a seguir é por isso que eu todos os dias, eu não peço nada, não peço nada, eu só agradeço tudo o que tenho e a quem eu puder ajudar, eu faço tudo para ajudar. Então depois, em 97, fui trabalhar para a empresa do meu marido. Eles convidaram-me para vir trabalhar porque aquilo depois foi ficando assim, eu não tinha fim de semanas, só tinha um fim de semana por mês, então depois passei só a ter um domingo por mês. As responsabilidades que eu também tinha eram cada vez maiores, então depois também ficou a parte do controle do dinheiro, partei de uhum. contar dinheiro, homem. Eu sei o que é o dinheiro, aquilo é tão sujo, ouviste? Exato. Tanta notinha que eu contei aqueles napais e antes não se imaginas a quantidade de dinheiro. O setor alimentar tinha, hoje em dia já é multibanco, mas naquela altura ainda eram notas Pois. mesmo. Uhum. E então depois eles fizeram-me o convite, porque eu vinha muitas vezes a pé, então depois ao domingo, ao final da tarde, o meu marido estava com os irmãos no Silvadal, levava o Tiago, eu mal via o meu marido. E então depois o meu cunhado fez-me o convite de vir trabalhar para pé deles. Eles na altura tinham um escritório ainda no Silvadal. E um ano depois, eu, entretanto, nesse ano engravidei de Miguel, estás a perceber? E, ao mesmo tempo, em 98, antes do Miguel nascer, é feita a mudança do escritório aqui para Oliveira do Hospital. Ou seja, eu tenho que Uhum. trabalhar para ele em 97 e o Miguel nasce em 98. Foi quando eu também decidi ter o meu segundo filho. O primeiro Foi quando foi. foi Exato. como não, não me arrependo até hoje ter sido mãe tão nova. Deu-me tempo de partilhar tudo com eles. E eu Sim, partilhei mesmo a vida acabaram deles. por ficar criados mais novos. Não, mas eu partilhei Ainda, os pais ainda são novos. então depois vim trabalhar no pé deles, o escritório em 98 veio para o Oliveira do Hospital e aí as coisas estão depois mudaram. Eles não tinham ninguém para organizar as coisas, eles tinham que trabalhar, mas não havia ninguém para organizar a parte de papeladas, por aí adiante, os recebimentos, os autos, mas também passei ali uns muito maus bocados, tipo aí alguns, eles trabalhavam como subempreiteiros na altura, faziam-me Uhum. passar secas para me entregarem cheques e autos, passava lá muitas vezes, eu tinha um que faziam lá passar o dia todo à seca à espera, só para me dar o cheque, no escritório. Palhaço, Hã? palhaço. Cada um tem então depois aquilo que merece na vida, aquilo que Exato, faz os exato. outros, depois tem aquilo que merece. Nós temos que sempre olhar aquilo que nós fazemos. Uhum. É assim a vida. Então, e as coisas começaram a correr financeiramente, a empresa do teu marido Começou a estava a evoluir. crescer. Ainda me lembro do nosso primeiro concurso público que ganhamos. Nós nunca Uhum. chegámos a fazer a obra, porque a obra, eles estão depois, pararam o concurso porque havia lá um problema com o contrato da propriedade, o primeiro concurso público que nós ganhámos. Nunca fizemos a obra, eu até guardei, até vir embora da empresa, guardei aquele concurso sempre, Hum. de recordação, e então depois começámos a trabalhar nas obras públicas diretamente. Foi no início dessa parte também foi complicada e apanhámos ali anos muito difíceis. Ainda É, trabalharam nas concessões rodoviárias e assim? tudo e mais alguma coisa. Nós íamos quase indo ao buraco com as obras da altura de Coimbra, quando foi a capital da cultura, Uhum. recordas-te? Ok? Isto é em 2008. Mas porquê que iam ir ao É, buraco? então, porque os municípios, na altura, aquilo todos excederam e foi quando nós tivemos uma das nossas crises financeiras, também muito grandes, em Uhum. 2008, não é? Uhum. Passei ali uns muito maus bocados na empresa. E trabalhei ao todo 22 anos para a empresa da família. E administrei diretamente e sozinha nos últimos 18 anos. Em 2017, eu já estava muito mal. Mal? O que é mal? É assim, porque eu quando vim embora as minhas funções foram divididas por 4 pessoas.
eu assumi demasiado, Estavas a acumular tudo. eu assumi funções Uhum. que não eram exclusivamente minhas, mas que tinha que as assumir, porque eles iam para as obras, eles tinham que trabalhar nas obras e alguém tinha que ficar responsável pelo resto, não é? Era receber dinheiro, era pagar salários, era a parte administrativa, era os concursos, era tudo e mais alguma coisa. E no fim, até quando já tínhamos o nosso estaleiro próprio, até à segunda-feira passava no estaleiro, eu controlava a parte da mecânica até a fazer as encomendas, tudo, estás a perceber? Para controlar custos, para baixar custos. E nunca Era caíste para o tudo. lado de cansaço? Eu comecei, os meus primeiros sinais de depressão começaram aí aos 24 anos. Comecei com as minhas primeiras depressões. Depois aquilo começou a evoluir para coisas mais complicadas. Primeiro era um esgotamento nervoso, então depois depressão, e ele chegou a um ponto que quando por fim vou parar ao psiquiatra, mandam-me também para a neurologia, descobrem que eu tenho epilepsia, mas é estigmatizada, é provocada por crises de ansiedade, pânico, angústia, e isso eu vivia todos os dias. Eu vivia isso todos os E dias. exteriorizavas? Isso notava-se? Ou tu conseguias... Não, na altura notava-se. O meu marido dizia muitas vezes que eu tinha que, oh, Ana, tens de controlar. E quando depois eu fui ao psiquiatra, com 25 anos, eu agarrei, foi comigo, eu disse, não estou bem, não estou mesmo bem, eu não me sentia bem, eu não me sentia já a mesma pessoa que eu era quando era solteira. E a pessoa que tu hoje estás a ver é a mesma pessoa que eu era quando era solteira. Mas para voltar a chegar aqui a esta pessoa, eu tive que desistir de muita coisa. Estás a ver? 50 minutos depois de começarmos a conversar, chegámos onde eu queria chegar. Eu sabia que tu tinhas aí histórias para contar. E então isto começa aqui um processo clínico complicado e ao mesmo tempo com a maior expansão da empresa. Quando a empresa E tu expandiu, conseguias trabalhar nessa altura? Não. eu já trabalhava, nessa altura estava a trabalhar sob medicação. Ok. Está bem? Medicada. Inicialmente fui diagnosticada com epilepsia, mas estigmatizada por angústia, ansiedade. E eu, claro, que vivia todos os dias em angústia e ansiedade. Eu levava trabalho todos os dias para casa, eu tinha as preocupações com receber dinheiro, como pagar 57 pessoas a trabalharem, pagar a fornecedores. Passei ali por situações de ir quase à falência, de andar a trocar cheques pré-datados por cheques pré-datados para conseguir pagar contas. A empresa com dificuldades, eles a trabalharem, ter que apresentar contas todos os meses ao final. Eles entregaram-me tudo e eu tinha que entregar contas só ao final do mês. Estás a perceber? E fiquei com aquele barco. E eu assumi demasiado e coloquei demasiado em cima de mim também. Ok? Nem dormias. Eu levava trabalho comigo, eu para dormir, por fim, já era medicação mesmo pesada no fim. Eu já estava a mirtazapina no fim. Mirtazapina dá-se nas psiquiatrias, aos doentes que estão internados, para eles ficarem assim. Pois, E eu, em 2017, eu já estava assim. Eu tomava aquilo, eu, de manhã, para me arrastar da cama, eu chegava lá muitas vezes às 10. 2017 ou 2007? 2017. 17, ok. Só para nos situarmos, sim. Ou seja, eu começo aos 25, eu em 2017 tenho 42 anos, ok? Estás a ver ali aquele tempo todo, ao mesmo tempo venho a progredir de depressões, tratamentos psicológicos, tratamento psiquiátrico, medicação, que foi cada vez Foram mais quase mais 20 anos de 20 anos a acumular loucura. E por fim já eram os ataques de pânico. Os ataques de pânico vinham por quê?
porque eu pressionava-me a mim mesma a resultados e havia também uma luta, um jogo de poder, porque o meu cunhado mais velho, quando ia, entregava tudo, não queria saber, e quando regressava, o jogo do poder, o regressar o poder, veio também então depois o assédio, ok? Que não era feito da forma correta. E há aqui então depois algumas coisas que não correram bem. O nosso relacionamento, que era uma coisa quando ele era solteiro, modificou completamente. Acontece comigo, claro. Acontece. E o jogo do poder e tornar a forma como ele readquiria o poder de volta era da forma mais incorreta possível. Ele também não soube como também conduzir a Mas estás à coisa. vontade para falar sobre isto e eu depois partilhar Não. E eu também não soube como deslargar disso. Percebes? Ok? Era-me entregue, mas não era meu. Sim. É verdade, é isto, não era meu. Ele entregava-me, mas o poder não era meu. E o poder de decisão não era meu, mas eu tinha que decidir, mais ninguém decidia, correto? Ou seja, eu estava ali numa situação assim um bocado difícil, tinha que fazer as coisas andar, mas em retaguarda, quando ele regressava, eu tinha que largar isso, correto? E eu também não soube como fazer isso. Isto é muito difícil de explicar. E só quem lá passa, quem lá vive esta situação e que trabalha em empresas familiares, é que vai conseguir compreender isto. Isto é muito difícil, isto acontece muito. Eu senti muito. isso porque, não sei se sabes, neste livro aqui, tu já leste este livro, A Aberrar a Dois? Não. Eu tive uma empresa com era a minha namorada, é a minha atual esposa e a minha irmã. E os meus pais tinham investimento nessa empresa, ou seja, foi um horror. Eu percebo aquilo que tu estás a dizer porque foi horrível. Foi simplesmente... eu sei que há empresas familiares que funcionam bem, mas quando a coisa começa a correr mal e quando há pessoas que não se dedicam da mesma forma, quando há problemas financeiros, bem, é um horror, porque depois não consegues dizer a uma irmã, que eu digo, mas ela ficava chateada comigo porque eu não lhe podia dizer as coisas daquela forma porque ela era minha irmã. E a minha mãe telefonava-me a passar-se comigo porque eu tinha falado com a minha irmã, de uma forma... assustador. Ok, então, mas eu vou mais ou menos resumir. É assim, a minha semana começava à segunda-feira, ir ao estaleiro, quando chegava ao escritório já vinha enervada lá, as coisas não funcionavam lá. Nós temos que, na construção, temos que ter as manutenções em dia dos equipamentos, tudo por aí adiante. Olha, eu ia conferir nas faturas para eles me fazerem as fichas de manutenção, tudo. Olha, eu fazia 1001 coisas, canalizando hoje para trás. Eu mais valia ter descomprimido e ter deixado, epá. Não e aquilo caía sozinho e pronto. E acabou, epá, cada um tinha que assumir as suas funções, eu não tinha que estar eu a ter que fazer tudo. Salvar o mundo todo. É isso, a salvar o mundo todo, estás a perceber? E eu, quando cheguei a 2017, na altura o Miguel também vai para a universidade, eu já estou muito mal da minha cabeça. Eu já tinha entregue 3 vezes a carta de despedimento. Eu já chegava ao escritório todos os dias, eu passei ali coisas, nem quero se imaginar. Aquela empresa passou por muitas dificuldades e chegou ao que é hoje, e está estável financeiramente, e quando vim embora deixei estáveis, ainda por cima em 2017 foi feito novamente, dado a indicação que tínhamos que sair do mercado das subempreitadas e voltar ao mercado próprio novamente. Temos que fazer essa reversão do mercado. Contratei uma técnica de segurança para ajudar nisso, para conseguirmos fazer essa reversão do mercado. Fomos buscar de volta para a empresa um engenheiro que tinha saído da empresa, para conseguirmos fazer isso. Foi muito difícil. E, por cima, vínhamos de anos de imensos lucros, com uma carga fiscal enorme de pagamentos por conta. Pois, exato. Só para dar aqui mais ou menos uma indicação às pessoas que não percebem isto. Os lucros que as empresas têm no final do ano é calculado, como é para as pessoas normais, calculado o IRS que têm a pagar ou a receber. No caso das empresas é o IRC, em função dos lucros. Mas depois, em função dos lucros, no ano seguinte,
o Estado faz-nos o favor, a nós, empresas, de dizer, já que vocês o ano passado tiveram estes lucros, Lucros tens vão de começar pagar. a adiantar-me impostos, porque no ano seguinte vai ser pelo menos uma coisa parecida. Então, quando se tem um ano muito bom, no ano seguinte, paga-se muito IRC, não é? Mas no ano seguinte vai-se estar a pagar 3 pagamentos por conta, e antigamente existiam, eram 5, que eram os pagamentos por conta e os pagamentos especiais por conta. Agora já não há, graças Já a não há, Deus. felizmente. Mas que são adiantamentos de impostos ao Estado, pressupondo que o lucro que tiveste do ano passado vai ser parecido. Era o mesmo que eu ia ter aquele ano, mas não era. Eu tinha 3 pagamentos por conta de 75 mil euros. Ia deixar o mercado onde estava, subempreitada, passar para o mercado público, onde tinha que andar com dinheiro à frente, ok? E aí que vem a minha diferença, talvez aqui, a nível da parte dos investimentos. Eu sempre tive que gerir com dívida, ok? Sim, Eu, sim, ao sim. longo de todo o meu progresso de 20 e tal anos, a visão que eu trago para os investimentos é saber gerir com dívida, está bem? Saber a parte do negócio, ter que muitas vezes perder de um lado para ir compensar ganhar do outro, ok? E eu, em 2017, em maio, comprei uma quinta no Mondego de 7 hectares só por causa da madeira. Eu e a minha mãe entrávamos em confusão só por cortar um pinheiro para ter lenha e ela tem uma quinta enorme. E eu fui comprar 7 hectares de Mondego, nem gosto de Mondego, tinha lá um açude e uma casa à beira do açude, que eu conseguia buscar nos mapas militares a classificação da era do Salazar para classificar aquilo como casa de habitação, porque ele tinha registado o moleiro, tinha registado o moinho, que era obrigado na época do Salazar. E eu consegui classificar aquilo. Ou seja, demorou, ou seja, veio o incêndio em outubro de 2017 e eu só consigo fazer a escritura em janeiro de 2018. Aquilo foi comprado por causa da madeira e até ter um sítio para onde fugir ao fim de semana, estás a perceber? Porque estavas a dar em maluca e querias fugir. Porque a família também vivia toda junta, vou-te explicar, nós vivíamos todos com loteamento, era um de um lado e o outro do outro, está bem? E o Miguel foi para a universidade esse ano, eu fiquei sozinha, eu tinha adotado a minha cachorra em 2016, eu já estava muito mal a nível psicologicamente, sim. A Baby tinha adotado em 2016 e fiquei sozinha com a Baby. Fiquei muitas noites a dormir no sofá, com a cachorra sozinha, porque era onde eu conseguia adormecer. Porque eu levava trabalho comigo para casa, os Excels e isto e aquilo, muitas vezes, certas coisas, e acabava muitas vezes para dormir no sofá com a cachorra, porque era o único lugar onde eu conseguia adormecer mesmo com a medicação. A medicação era forte. Eu já chegava todos os dias ao pé do escritório, já só com o pânico e a ansiedade dos problemas que eu ia enfrentar diários nesse dia. Então depois veio o incêndio de 2017. O incêndio no estaleiro? Nós sofremos aqui aquele incêndio todo em outubro de 2017. Sim, exatamente. Nós tivemos muita sorte. Aquilo foi muito difícil. Eu, quando no final do ano, em novembro, eles decidem, como já havia obras públicas perto aqui para fazer, tanto no Conselho de Ceia e por aí adiante, decidem, assim sendo, deixarem as obras que estavam a fazer longe e virem para mais perto, os 3. O meu marido foi o primeiro a regressar, depois foi o meu cunhado Pedro a regressar e então depois o meu cunhado Zé. E nessa altura, quando eu cheguei a dezembro, houve a dita luta de poderes novamente. Houve assim uma situação um bocado feia entre nós os dois e troca de argumentos entre um e o outro. E esse dia eu estava para me vir embora e ele então depois desculpou-se do que me disse. Eu aceitei as desculpas, fiquei sentada na cadeira a chorar, a minha sobrinha a dizer-me para eu não ir embora, para ter calma, isto e aquilo. E fiquei. E quando à noite cheguei a casa, contei ao meu marido o que se tinha passado, ele passou-se comigo. Ele disse, tu tens de tomar uma decisão. E o que tu tomares, eu apoio-te.
e eu vou dar a minha opinião, sai. E tudo aquilo que tu fizeres a seguir, conta comigo para tudo. Mas tu não estás bem, estás infeliz, tu não podes continuar nisto, tu tens de tomar uma decisão. E a decisão é só tua para tomar. Grande Nelo! Eu tenho tanto a agradecer ao meu marido. Eu estou aqui hoje por causa dele. Porque se não tivesse sido por o apoio dele, possivelmente eu não teria tido a coragem de fazer o que fiz. Nessa semana, por acaso, a senhora que costumava me ver lá limpar a casa, não é? Porque eu não conseguia, eu trabalhava horas, eu não tinha hipótese de cuidar da minha casa, ela não veio, e eu andei o sábado todo de manhã, fiquei sozinha em casa, o meu marido não esteve esse dia, e eu tive desde de manhã até à noite a limpar a casa numa fúria, dei volta à casa toda. E eu comecei a rever tudo. Se em 22 anos de trabalho era sempre o mesmo ciclo. E eu estava sempre a ter os mesmos problemas que eu também já não queria continuar naquilo. Que se eu continuasse, ias eu não obter sabia, mais do mesmo. Não, e eu não sabia o que é que possivelmente poderia vir a acontecer. Com a tua saúde E eu, mental. entretanto, tinha aberto o meu processo. O meu pai tinha falecido. E o meu pai faleceu de uma descompensação de potássio de sódio devido à carbamazepina. Ele começou com demência, e então depois, conforme a demência foi evoluindo, começou também a paragem dos órgãos. Ele em 6 meses faleceu. E eu também tomava a mesma medicação. E eu tinha aberto o meu processo. Eu tinha aberto o meu processo em Coimbra em setembro e tinha ido fazer exames. Eles tiraram a carbamazepina porque o eletrocefalograma deu que já estava tudo bem a nível da eletricidade no cérebro. Exato. Mas o que eu sentia na minha cabeça quando tinha o stress do trabalho e chegava a casa e sentia na minha cabeça era tipo o som de uma lata, quando tu espremes uma lata, estás a perceber aquele som que aquele som faz? Era o som que eu sentia dentro dos meus próprios ouvidos na cabeça. E então o médico achou isso estranho e mandou fazer uma ressonância. Eu, entretanto, a 28 de dezembro aquilo acontece e eu, na passagem de ano, tomo a decisão, não, vou sair. Vamos começar o ano, não. Eu, por acaso, o ano de 2018. 18. Eu entreguei a carta de despedimento no início logo de início, em janeiro de 2018. Fui lá a tremer. A quarta carta de despedimento, não? Foi a quarta carta de despedimento, ou não? Sim. Ok. E ele olhou para mim, tens a certeza daquilo que estás a fazer? E eu disse, tenho. Entreguei a carta de despedimento e, para a minha admiração, ao final do dia já lá estava um candidato para a entrevista. É fodido, não é? Mas ouve lá, mas ficou resolvido, não fosses tu não, mas querer voltar outra vez. Não ficou resolvido, ainda não ficou resolvido, não. Não ficou resolvido. Eu é que acabei por resolver a situação. Pois, porque tu já tinhas entregue 3 cartas e voltaste sempre. Ok. Assim entretanto, foi, não pudeste voltar. Para mim aquilo foi um alívio. Isso. Claro. O rapaz veio, ele chegou ao final de uma semana, disse logo que não queria ficar. Agradeceu-me imenso todo o conhecimento que ele tinha passado, mas não queria. Depois eu dei de conselho ao meu cunhado para pôr uma contabilista no meu lugar. Uma contabilista, alguém que desse contabilidade no meu lugar. Ele contratou uma contabilista e eu, entretanto, vou de férias. Ele liga-me, ela ainda estava no período de experiência, olha, isto não está a funcionar e mais aqui, mas o que é que está a passar? E isto não está a correr bem, mas tu verificaste as credenciais dela? Pá, não. Eu disse, mas não está a correr mesmo bem. Ele disse, não. E ele então disse assim, olha, então, se ela está no período de experiência, está a terminar, manda-a embora, que eu estou aí segunda-feira que resolve-se a situação. É preferível ficar alguém como deve ser, do que andarmos nisto, porque isto não pode ficar assim. Ou seja, eu ainda tive a preocupação de deixar aquilo bem. Claro. Deixar aquilo bem. Porque eu trabalhei 20 e tal anos naquilo e eu percebo, era quase um bebê. Trouxe aquilo e aquilo faz parte de mim. Claro. Faz parte de mim.
fez parte da minha pessoa e eu não quero ver aquilo mal, claro que não. Depois andei à procura de uma pessoa para o meu lugar, tive alguma dificuldade, depois encontrei uma moça que estava numa situação a sair difícil do lugar onde estava, a ser quase também assediada moralmente ficou num lugar sozinha até por aí adiante, para ser quase despedida. Ela consegue resolver a situação dela e ela vem para lá a aprender aos poucos. E eu, no dia 8 de junho de 2018, foi o último dia que eu fui àquele escritório. Estiveste 6 meses a fazer transição? Mas durante estes 6 meses, ok, o que é que vais fazer para o futuro, Ana? Exato. E a Ana começou a pensar, olha, tenho lá a quinta, consegui classificar aquilo, olha, turismo até era uma coisa engraçada. Tentava fazer um projeto turístico naquilo. Era interessante. Não percebia nada de turismo. Claro, Okay? mas não percebias nada das outras coisas onde te meteste anteriormente, portanto, e isso resolveu. Aprendi sempre tudo, ninguém me ensinou nada. Plataformas eletrónicas, por aí adiante, tudo que foi surgindo, todas as soluções que fui arranjando ao longo dos anos de trocar dívida com o Estado, negociar com os diretores tanto das finanças, da segurança social, para trocar dívida do próprio Estado para pagar as nossas dívidas. Andei sempre, nunca tive problema em ter iniciativa de ir à procura da solução. Eu não olho ao problema, eu olho para a solução. E meteste no turismo? Calma. O terreno fica no SIC Cargalçal, ou seja, no Parque Natura 2000, ok? E onde é protegido o Narciso do Mondego. É uma plantinha, só para as pessoas que estão lá em casa saber. Sim, mas realmente as encostas, quando encheram-se, a seguir ao incêndio, encheram-se de Narciso de Mondego, realmente aquilo é muito bonito. Na altura também iniciaram-se as candidaturas de CIE2E, não é? Aqui por causa dos incêndios no interior, recordas-te? Sim. E eu, então, meto um pedido de licenciamento prévio de um projeto turístico, de um turismo rural 8 quartos, da casa que eu consegui licenciei à beira do açude, à beira do rio Mondego. Lutei contra a APA, ICNF, REN, RAN, e uma das minhas colegas ainda assistiu à discussão, a minha colega Sandra assistiu um dia à discussão que eu tive com o técnico da APA. Nem vinham lá ver porque o local da casa, geograficamente, no georreferenciação, estava em cima do rio. E eu virei para lá o telefone e disse, tinha lá uma coisa, mas alguém, se a casa estivesse em cima do rio, sequer quanto mais me autorizavam para construir em cima do rio, ou seja, eu paguei uma taxa. Você tem a obrigação, tal e qual como todos os outros técnicos, os outros institutos, de vir a verificar ao lugar onde é que está a casa. Está mal georreferenciada, eu não tenho culpa. Ela assistiu à discussão. Sim. E eles vieram lá. Eles vieram lá. E fui parar na CCDR com aprovações e eles não tinham ata da aprovação de um projeto aprovado em Rede Natura 2000. Ok? E aquilo, então, depois foi aprovado pelo CCDR e vem aqui para o município. Entretanto, eu candidatei-me, criei a sociedade, e estou ainda dentro da empresa, e continuei na empresa e continuei com isto. E devido à minha candidatura ser em rede protegida, o município, aqui em Oliveira do Hospital, que está em Rede Natura, inscreveram-me num curso de turismo ambiental, o próprio vereador na altura, que era o Francisco Fogo, que hoje em dia é o presidente da Câmara, inscreveu-me através das aldeias de montanha num curso de turismo ambiental através do município. E eu comecei a frequentar esse curso de turismo ambiental, era todas as quartas-feiras que lá ia. Fiquei com uma ideia muito diferente de turismo depois. E ao mesmo tempo a lutar, veio o primeiro indeferimento da candidatura, veio o segundo indeferimento e em novembro veio o último indeferimento.
ok? Da candidatura. Uhum. Ou seja, eu já tinha investido, agarrado em quase a maior parte das nossas poupanças, ter investido lá, ok? Aquilo, Opa, no pior dos cenários dava para lenha, não é? Tu o meu compraste marido estava-me a inicialmente aquilo. apoiar em tudo, o meu marido estava-me a apoiar em tudo. Ele disse: vai, mulher, Olha faz-te lá, mas, mesmo. Ana, mas tu tinhas comprado aquilo inicialmente para lenha. Portanto, no pior dos Lenha, cenários, servia para é, isso. Tinhas estourado dinheiro para oh, lenha. refiz o muro todo à beira-rio em pedra seca, Uhum. entendes? Fiz para lá coisas, limpar aquilo tudo, pôr aquilo em E condições, depois, como é que desta trabalho de volta? máquina, abrir caminhos, Como é que desta volta? A candidatura não foi aprovada, não foi aprovada, não conseguiste foi fundos de aprovada, apoio para aquilo? correram umas lágrimas, é uma derrota, Uhum. engoli em seco, engoli em Arregaçaste as mangas. engoli a vergonha de não ter conquistado, não ter vencido e segui em frente. Uhum. Agarrei, pus aquilo tudo à venda, Sim. lá fora, o negócio todo, com o Uhum. licenciamento, por aí diante, tudo, e vou ao centro de emprego, e eu tinha dito que eu só aceitava, porque na altura, conforme eu saio da empresa, eu saí com um acordo, Uhum. correto? Ou seja, eu tive direito ao desemprego, por acordo, e vou ao centro de emprego e digo, olha, inscrevam-me, por favor, para procurar trabalho. E fui a 3 entrevistas. A última entrevista foi um espetáculo. Fui a 3 entrevistas e isto é um bocado complicado, especialmente a esposa de um empreiteiro, de uma empresa que tem reputação, uma pessoa como eu, que supostamente, a nível de sociedade, já tem um estatuto qualquer atribuído, Sim, e as pessoas assumem, sim, ok? Assumem o que eu não erro, tenho que trabalhar. O porquê exato. que eu tenho que trabalhar? Tem que haver algum problema com a Ana Jorge, de É certeza que isso, há um problema qualquer com há algum ela. problema com ela, não é? Não Uhum. é normal. Hum, eu, na altura, tinha deixado a anotação que, se fosse para fazer formações, que só aceitava formações que fosse para aumentar o meu nível, a nível de escolaridade, para o 12º. Eu não consegui o 12º ano, equivalência do 12º ano, por uma grande injustiça que me foi feita. Quando fui buscar a minha certidão à escola, retiraram uma nota de inglês no 10º ano, a nota do 9º e 10º ano, por eu ter vindo da África do Sul. Retiraram da minha média a nota de inglês pelo facto de ter vindo de um país de onde falava inglês. Isso hoje em dia não acontece, mas antigamente faziam isso, está bem? Ou E à seja, eu custa tinha disso não média 18, terminaste? vim para a média de 15, estás a perceber? Porque me tiraram a nota de inglês, ou seja, tiraram a equivalência do inglês. Quando isso tudo passa para o sistema SIGIC, ficam-me a faltar 3 pontos para me ser dada a equivalência do 12º ano. E fiz imensas formações ao longo do trajeto. Eu era responsável pela higiene e segurança no trabalho, eu era responsável a nível do quadro técnico E não pessoal. conseguiste equivalência nenhuma. Não consegui equivalência. Ok, está bem, Tudo bem. tudo bem. Então, eu disse que frequentava um curso, sim, desde que fosse para conseguir o 12º ano. Eu vou à primeira entrevista de trabalho, segunda, terceira, foi um espetáculo. Foi uma queijaria em que a própria dona da queijaria, que é a esposa do dono da queijaria, que reconhece o meu nome, porque a empresa, o meu marido, tinha lá andado a reconstruir a casa ardida dos sogros, e ela vira-se para mim: mas a senhora precisa trabalhar por quê? E eu, muito diplomaticamente, eu disse assim: olha, pelo mesmo motivo que você precisa trabalhar. E eu disse a ela: vai embora, vai, já quer sair, já cansaste da conversa. Lá vai a baby passear. E eu disse assim: olha, eu já percebi que a entrevista, a senhora ficou assim um bocado a olhar para o meu nome. Eu pertencia aos irmãos Lopes e Cardoso, mas eu quero trabalhar como todas as pessoas, como a senhora também trabalha.
E também trabalhava para o meu marido, tal e qual como a senhora trabalha para o seu marido. Teria sido mais correto e diplomático da sua parte em me dizer que pretendia uma pessoa por um tempo indeterminado, enquanto vai ter a criança que está à espera de, pretendia uma pessoa só por esse tempo, e que pretendia uma pessoa mais jovem do que eu, de que me estar a perguntar o porquê que eu preciso trabalhar. Não vou responder a isso, com todo o respeito. Agradeço muito o seu tempo e peço, por favor, então assina assim a carta que estive presente e eu vou à minha vida. E assim eu fui à minha vida. Essa conversa, então depois ligaram ao meu marido a pedir desculpa. Aí foi? Foi. Deviam era ter ligado a mim, não era? Nunca mais compraste queijos lá? Não, lá não compro, mas compro. Mas também compro queijos do primeiro sítio onde eu fui à entrevista. E que ela deve ter ficado também muito admirada. A filha também ia ter bebê, não é? E estavam também a pedir uma administrativa. E, entretanto, eu vim então ao centro de emprego e disse, olha, o que é que há de formações? Tinha a quinta à venda, então, objetivo. Ele diz-me assim, o senhor Cid, com quem eu tinha lidado tantos anos, eu contratei tanta gente do desemprego, também despachei muita gente que estava no desemprego que não devia estar, que ele me deu muitas vezes, e ele disse assim, dona Ana, eu não posso, eu tenho imensas candidaturas de trabalho, não posso mandar, com as suas habilitações profissionais, tenho aqui muito trabalho, assim. Mas nada dentro daquilo que a senhora tem, porque a senhora não tem qualificação académica para isso. Pois. E eu, ok. Então o que é que há de formações? E ele disse, olha, eu vou falar com a doutora Carla Marques e ela então depois vai ligar. E realmente a mulher ligou-me passado uns dias e ela disse-me que tinha uma formação de técnica auxiliar de saúde a arrancar em março, mas que não era em Oliveira, era em Tábua, eu vinha aqui para Tábua. Aqui em Oliveira era de só pastelaria e era para junho. E eu disse, não me interessa nada disso. E eu disse, olha, isso é na área da saúde? E ela assim, é na área da saúde. E eu, ok, então bora. E então, eu fui fazer um curso técnico auxiliar de saúde, onde eu, no dia 7 de março de 2019, me sentei a assinar um contrato e o meu professor, o Carlos Henrique Sina e o Vítor Silva, que lá estavam, assistiram a rolarem-me as lágrimas pela cara e eu assinar aquele contrato. E eles perguntaram porquê, porque eu disse a eles que tinha vindo a desistir de tanta coisa ultimamente que daquela eu tinha absoluta certeza que não ia desistir. E não desisti. Olha, foi das melhores experiências que eu já tive até hoje em dia. Ok? Tive dos melhores, quase todos chegámos ao fim de 24, acho que chegámos 18 ou 19 ao fim. Eu ajudei a todos os meus colegas, todos os que precisavam. E nós éramos uma mistura. Toda a gente fala esse mal. O curso dava equivalência ao 12º ano. Sim. E foi assim que eu consegui. Era dupla profissionalização. Dava o 12º e dava também a profissão técnica auxiliar de saúde. Ok. Ou seja, é tipo nos filmes, 20 anos depois, ela conseguiu. Era assim, olha para mim, mãe, eu acho muito bem, vais tirar esse fantasma que tu tens em ti de nunca teres terminado de estudar. Ok? Eu vou dizer uma coisa. Não era só um fantasma em ti, era um fantasma também para os outros, porque isso depois estava-te a limitar. Sim, o teu crescimento. Porque eu tinha parado os meus estudos e eu tinha tentado, durante o tempo da empresa, tentei pelos bombeiros fazer à noite, tentei fazer também pela escola à noite e nunca consegui. Está a perceber? Por causa do trabalho. Eram os filhos, era o trabalho, era o cansaço, eu não consegui. E depois abriu-te portas? Imagina, eu tenho tanta história, eu tenho uma história espetacular para contar até chegar aos investimentos. Em 2019... olha que eu só tenho às 4h30 tenho gravação de outro episódio. Eu se calhar devia ter então é assim, reservado 15 dias. O curso estava para terminar quando entramos no Covid, está bem? Okay, e durante esse tempo, durante o tempo do curso, também decidimos começar a procurar casa para mudarmos. Nós vivíamos num loteamento. Conseguiste vender a quinta? Consegui vender a quinta, vendo a quinta, okay?
venho ver aqui em janeiro de 2019, vim ver a quinta que acabámos por comprar, mas não tinha a situação da quinta resolvida. Disse não, meu marido adorou este sítio. A casa eu achei que era muito grande. Meu marido continua à procura de sítio, arrastar-me para um lado e para o outro, não sei o quê, e tudo, só com os problemas de construção, custos, licenças e não sei o quê. E eu, entretanto, em maio, faço o contrato da venda da quinta, 2019. Ok? A quem eu vendi foi um israelita, que tinha em consórcio com ele um grupo financeiro a nível da educação, e ia-me pagar aquilo faseado. E quando chegou ao fim do ano, eu tinha já recebido as 2 tranches que estava para fazer a escritura, e eu virei ao meu marido: vamos ligar a saber se a quinta que nós fomos ver em Galícia ainda está à venda. Fazendo as contas entre quantidade de terreno, que são quase 4 hectares, a casa, o custo, não ter que estar à espera de construir empréstimo e por aí adiante, é preferível comprar e remodelamos e colocamos esta à venda. Eu coloquei a minha casa logo à venda em novembro. Na Bobadela, eu coloquei a minha casa logo à venda em novembro. E vim novembro de 2019. 19. Ok. E eu acabei de receber o restante de dinheiro da quinta em dezembro. Foi quando eu então depois terminei a escritura da quinta do Mondego. E a seguir, pum, Covid. Ok, eu tive aqui visitas marcadas, para a quinta tive quase perto de 31 visitas marcadas, vendi à 10ª, à 11ª e ainda segui até à 15ª e aceitei a proposta do 11º. Muitas vezes até pedi para sair um bocadinho mais cedo do curso para fazer o caminho para o Mondego. Para ir vender a quinta. A vender a quinta. Eu, durante o curso de formação profissional, eu tive excelentes formadores, enfermeiros, professores espetaculares, pessoas a nível de ensino profissional que nós desvalorizamos muito e que me voltaram a dar a vontade de aprender, ter conhecimento. Eu também fiz a minha parte, dei o todo de mim. Claro, e mas também já estavas melhor? daí... O TIC e o TECO já funcionavam melhor? É isso, aquilo ajudou-me imenso. Eles ajudaram-me imenso a pôr o meu TIC e o meu TECO no lugar. Porque o facto de ter que novamente voltar a ser uma pessoa normal, ok? Que eu considero que eu sou normal, não tenho estatuto nenhum, não sou mais que ninguém, estás a perceber? Aquilo foi muito, muito, muito importante para mim. Porque eu aí tive consciência de quem eu sou. A Ana Jorge, quem ela é. E eu consegui dentro de mim ir buscar de volta a pessoa que sou. Em março, eu entretanto faço negócio aqui na quinta, no dia a seguir de fazer anos de casada, ok? Vim negociar eu disse ao meu marido que quem negociava era eu. com um bloco de apontamentos, com tudo preparadinho. Eles no início tinham isto à venda por 375 mil, o ano seguinte já estava por 275 mil e eu vim comprar isto por 255 mil. Toda a gente diz que isto foi um negócio. Um achado. Um negócio. Um achado mesmo, ok? Eu vendi a quinta por 90 mil, paguei imposto ao Estado, foi uma coisa, mais-valias, foi uma coisa maluca. Claro, eles são o nosso sócio silencioso, sempre a levar dinheiro. 15 mil para 90 mil, pode imaginar, não é? Sim. Foi. Entretanto, eu tive que fazer a escritura disto a Aveiro, ok, no meio do Covid, porque tinha o empréstimo, entretanto, faço o empréstimo para comprar aqui, liquido os 10 mil euros que ainda tinha da minha casa na Bobadela, faço um empréstimo para aqui, compro aqui, começo aqui em dezembro e as pessoas ainda estavam cá a viver, a professora Anabela e o Sr. Mário, a viver, começo cá a fazer obras, eles só saíram daqui em fevereiro, em março faço a escritura e no dia 2 de maio fechei as minhas portas na casa da Bobadela e mudei-me para aqui definitivamente. Okay? Os meus filhos
eu fiz a compra da casa sem os meus filhos. E quando eles vieram cá a primeira vez, eles disseram: como é que foi possível tu dizeres que não querias comprar isto? Porque, por lógica, eu ainda tinha um problema para resolver e enquanto não tivesse aquele problema resolvido, não podia meter noutro. Ok? Então, vendi a minha casa, então depois, em novembro desse ano, na Bobadela. Liquidei os empréstimos aqui, todos da casa, liquidei tudo. Fiquei com a casa toda paga. Fui às minhas poupanças, também para conseguir liquidar, porque, assim, lá na Bobadela eu não consegui vender, porque estávamos no meio do Covid, por um valor todo que eu queria, mas também não se pode ser mais papistas que o Papa. Quando temos no meio do Covid uma proposta, mesmo ela seja a menos 15 mil euros do que aquilo que estás a pedir, é aceitar. Foram lá 3 pessoas, a terceira ia dizer que não. Não, aceitei logo, é que nem se olha para trás. Epá, fui a uma das contas poupança à praça depois aqui para liquidar isto tudo, liquidei o empréstimo todo e toca a andar de moto. E foi entretanto, voltamos ao curso, faltava-nos 1 mês e meio para terminar e são pedidos voluntários para virem para a Fundação Aurélio Amaro Diniz, no hospital. E fiquei 1 semana dentro da sala de aula a fazer prática em contexto de trabalho e a minha colega Joana, que era uma das melhores alunas, chega lá e diz: o que é que tu estás aqui a fazer? Eu também não queria ficar lá. E eu ligo à diretora de curso nessa sexta-feira e pergunto: é ainda possível mais uma voluntária? E ela: dona Ana, tenho certeza? Tenho. E ela estava para ir de férias, isto ao final do dia, às 5 da tarde, ela manda os papéis todos para o hospital, né? Eu a ligar às formadoras, a informá-las que não ia continuar na sala que ia, e eu disse assim: não, vou. Olha, seja o que Deus quiser, seja para lavar o chão, não há problema nenhum, epá, vou, não quero estar mais na sala de aula. E foi aí que encontraste o enfermeiro que te falou do meu curso online? Não, eu fui para o hospital e na segunda-feira, quando apareci lá, decidiram colocarem de responsável na triagem. Eu era para ter ido para o piso da medicina. E eles entendem, quando o doutor Herdade me vê lá, tinha postura, e ainda por cima a representar com a farda do IFP à porta do hospital a fazer a triagem do hospital. Estive lá, sim, 1 ano e 2 meses. Fiquei então depois a fazer o estágio profissional lá no hospital. Durante o tempo todo do Covid, dos internamentos todos, passei por aquelas situações todas. Foi das experiências de trabalho mais gratificantes que eu já tive até hoje. Dos melhores colegas de trabalho que eu já tive até hoje. E que também é onde eu dei o melhor de mim mesma, a nível de entreajuda ao ser humano, ajudar pessoas. E também é onde eu senti a dificuldade que é comunicar com o ser humano. O quanto difícil é termos que nos adaptar a cada tipo de pessoa para conseguir ajudá-la ou não. Que havia aqueles que não queriam ser ajudados, mas como chegar a essa pessoa, tínhamos que arranjar a forma. E fiquei lá responsável e um serviço de triagem passou então depois a ser um serviço organizativo. Eu ajudava a elas a entregar exames da parte administrativa, eu reduzia o número de pessoas, eu ajudava aos pisos de internamento para cirurgias que eles tinham, eu ajudava ao piso da medicina durante as entradas e a saída dos doentes. Eu comunicava diretamente com os enfermeiros por cima, para baixo, tudo. Ou seja, eu ia muitas vezes, havia exames que não estavam ainda lá, e eu ia à procura para entregar ao doente. O que era importante era o doente não entrar no hospital. Era resolver o problema, estás a perceber? Fiz intérprete, fiz tudo, porque eu sou fluente em inglês. Ajudei imensas pessoas durante essa altura, ajudei imensos idosos. Eu tive aí a noção do que é ser idoso. E as dificuldades que nós vamos ter quando nós chegarmos àquela idade. E aí começaste a pensar mais na tua saúde financeira, na tua saúde mental? E não, é assim, eu quando comprei aqui a quinta, eu tinha projetos para a própria quinta. Já tinha a nível que eu queria desenvolver aqui um projeto turístico, o projeto agrícola, o olival, e adiante, coisas que... Tu no grupo de Telegram estás lá sempre a perguntar isso dos projetos agrícolas e esse tipo de candidaturas que existem.
não é? Alguns já me vieram perguntar, apesar que eu não fiz candidaturas nenhumas, okay? Porque eu bastou uma candidatura de turismo. O turismo ambiental, conheci pessoas fantásticas dentro da área do turismo. Conheci o professor António Queiroz e o engenheiro Vítor Silva, que foi o diretor do projeto do Baixo Mondego. Conheci o professor António Queiroz. Se fores procurar, ele é o diretor da Associação de Liga de Amigos de Coimbra, uma pessoa super formado, que esteve presente no Web Summit que eu falei há dias da China, porque ele faz parte do Observatório da China, é um homem com uma formação extraordinária. Conheci pessoas... Mas estavas a dizer que percebeste a dificuldade quando formos velhinhos. Sim, vamos ter muitas dificuldades, porque há muita falta de apoio, tanto da parte das famílias, e muitas vezes eles apareciam lá sozinhos com os taxistas, eram os taxistas que lhes vinham fazer companhia. Mas daí a importância, se calhar, de abrandarmos, termos um estilo de vida mais, em termos de saúde física, mais cuidado, em termos de saúde mental, muito mais cuidado. Aquela Ana de eu vou ter que abraçar tudo e resolver tudo, mesmo que não seja da minha responsabilidade. Essa Ana já não existe. Não. E eu... Até para te protegeres, não é? Abdiquei de um contrato de efetiva. Eu fui oferecida um contrato de efetiva para lá ficar no hospital, e renunciei a ele. Eu disse não, agradeci imenso, para voltar àquilo que eu queria para mim. Eu tinha comprado esta quinta com um objetivo. Usufruir. Primeiro era um projeto familiar, que era para ficar para a família. O lugar é fantástico. Alguns colegas, tipo o Jorge, já viu uma filmagem aqui da quinta. Eu tenho uma vista espetacular de todas as serras à volta. Estou num lugar privilegiado a nível de acessos. Eu estou longe e estou perto. Estou no alto de Galizes, tenho uma vista fantástica. A quinta tem tudo. Tem uma parte de eucaliptos, tem uma parte de carvalhos, tenho ao todo já 700 oliveiras, tenho a primeira fase do olival foi implementado logo quando nós viemos para cá, a segunda fase foi implementada quando eu deixei o hospital, ok? E entreguei à mesma o pedido de licenciamento prévio do projeto turístico, mas não avancei com ele. Entretanto, eu adquiri mais 11 mil metros quadrados mesmo ao meu lado, que demorou 2 anos a fazer a escritura, porque o terreno que estava bem lá tinha imensos eucaliptos, mesmo aqui encostados à casa, que nem estavam nem a 22 metros da esquina da casa. E na altura, quando foi do incêndio, o dono tinha mostrado aquilo que foi, porque a casa podia ter ardido por causa daqueles eucaliptos. E eu fiz uma proposta às senhoras do terreno para me venderem aquilo e o propósito. E paguei-lhes aquilo acima do valor. Comprei por 10 mil euros. Toda a gente diz que foi caro, mas não foi caro. Só o simples facto de ter retirado uma situação de perigo no pé da minha casa. Claro. Já valeu o investimento. Já valeu o investimento. E foram mais 11 mil metros quadrados que juntei ao resto. Mas por falar em investimento, depois como é que tu chegaste a este grupo? Ok, eu vi um post do Pedro Anderson, ainda quando estava no hospital. Das contas poupança. Sim, das contas poupança, em que ele recomendava algumas pessoas tinham pedido informações acerca de investimentos, e ele tinha lá posto nessa história quatro ligações. Uma era da Bárbara Barroso, outra era de outros dois, e estava lá os investimentos locativos do Frederico Santarém. Sim. Ok. E eu, na altura, inscrevi-me na situação do Frederico. Eu, quando era para participar no primeiro módulo, foi na altura quando faleceu o meu pai, e eu não frequentei, desisti. E então depois, o ano passado, quando ele voltou a abrir as inscrições, meu marido já andava há tempos, quando eu vinha dizer, Ana, tens tanta queda para isso, sempre foi o teu forte até a nível da empresa, a parte administrativa, os números, tudo, tu é que organizas, fazes a gestão toda, epá, tu vais...
investe na bolsa. Ele assim para mim, agarra no dinheiro. Grande Nelo. Entretanto, o ano passado, ainda antes de aumentar meu marido incentivou-me também para a compra do imobiliário. Ele andava sempre a ver apartamentos, isto e aquilo, e por aí adiante, para arrendarmos, mas sei o quê. Então, aparece-me um apartamento aqui em Oliveira. Eu olho para aquilo. Isto não caiu isto novamente. E eu, quando ligo, então depois ao mediador imobiliário, o dia que nós marcamos a visita, quando lá cheguei, apercebo-me que aquilo é um T4 enormíssimo, com uns pátios, uns terraços, por exemplo, e eu, ok. Meti-me naquilo um bocado de olhos tapados, meu marido logo com ideias e mais sei que é isto, está para fazer aqui mais um quarto e mais sei que para alugar. Ok, não, espera aí, calma aí. Eu fui então depois realmente investir em imobiliário também. Agarrei. O dono tinha baixo aquilo, no mesmo dia que nós fomos lá ver, tinha baixado aquilo dos 155 mil para os 135 mil. E aquilo estava cheio de lixo. Há 20 anos que aquilo estava cheio de lixo. Eles deixaram tudo e mais alguma coisa lá quando se foram embora. Eram móveis antigos e por aí adiante. E o ver além daquilo, eu olhei para aquilo e pensei assim, isto tem potencial. Isto tem um potencial enorme para quem não queira, para quem tem tanto espaço, estas varandas, isto dá tanto para alugar como para vender. O que eu pensei na minha cabeça. Meu marido já andava lá para a frente e para trás, mas assim, não, espera aí que temos que avaliar isto. Entretanto, então depois eu fiz uma contraproposta, que eu não queria nada dos móveis que lá estava dentro, fiz uma contraproposta de 125 mil, eles queriam 127 com os móveis, eu não queria nada que lá estava dentro, e fui comprado por 125 mil. Entrei com 25 mil, fui pedir os 100 mil ao banco, ainda quando estávamos a taxas Euribor negativas, e limpámos por fim aquilo tudo, e o senhor só veio buscar aquilo que lhe interessava e não tirou o lixo todo, e por fim nós é que tivemos que limpar aquilo tudo, pintámos, e eu disse assim ao meu marido, eu não vou pôr-me com alugueres, que este lugar é bom, é para vender. Há lugar para estudantes, que o condomínio é complicado, os vizinhos, que aquilo que eu já vi, é preferível pôr isto à venda. Okay? E eu compro em maio e vendo em novembro. E fui vender por 145 mil. Podia ter sido mais golosa, mas como também nós sabemos que o Estado também tira-nos uma parte, não é? Eu desta vez fiz as contas. Exato, das mais-valias a pagar. Os rendimentos do meu marido, mais aquilo, metade tributado, não é? Deduzir os custos. Temos de fazer bem as contas. Desta vez, da outra parte, no comprei terreno, não havia hipótese. Entretanto, eu iniciei o curso do Frederico em abril, e a primeira queda do mercado dá-se em maio, ok? Eu estava com Covid, febre, e adiante, quando vim fazer os meus primeiros investimentos. Não sobra nenhum, desde lá. Atenção que eu sou as vossas piores alunas, até o Frederico a dizer que eu sou a pior aluna dele. Mas porquê? Fiz até ao módulo 4, não fiz os módulos todos do curso, tal e qual ainda como eu não fiz todos os módulos do teu curso, mas hei de fazer. Porque, entretanto, depois também tive a minha sogra a viver connosco, ela veio viver connosco em maio, no ano passado, foi recentemente, e tive que cuidar dela e, entre cuidar dela, o trabalho na quinta, porque agora tenho tempo de estar aqui, mas em março, a partir de março já não tenho tempo, ok? Eu tinha a terceira fase do Olival programada, mas acabei por desistir devido às dificuldades. Não era muita coisa. Claro. Porque o Olival só dá se tiver rega gota a gota. A primeira fase eu fiz com rega gota a gota, a segunda não. E
tivemos que andar este verão todo a regar, e foi complicado a regar com uma carrinha com depósito. Sistema, sim. E então depois metíamos a ligação toda, a regá-las à mão. Agora acabei por desistir da terceira fase, porque ficava dentro do artigo urbano, até lá ao fundo, e se eu algum dia quiser destacar uma parte deste artigo, consigo, mas só consigo fazer um destaque em cada 10 anos, não é? Ou seja, aqui terreno suficiente para os meus 2 filhos, um ter a casa e outro fazer ou não, conforme eles entenderem. Então acabei por plantar aquilo tudo de pasto. Está de pasto lá até ao fundo. Há sempre alternativas para tudo. E então agarrei no lucro da venda do apartamento, meti tudo para a bolsa, agarrei no valor que era para investir na segunda parte do Olival, apesar de investir nos depósitos. Mas espera aí, mas como é que chegaste a mim? Chegaste ao Frederico Santarém, mas e a mim? Eu depois vou a ti chego assim. Ok, vamos todos ao evento que o Frederico fez, ok? Conheço pessoalmente o Jorge e outros, e por aí dentro todos convivíamos no grupo. E o Jorge falou-me do teu curso. E ele disse, Ana, há muito mais coisas que tu não conheces, ele assim para mim. Porque eu só comecei nisto a sério em abril do ano passado, ainda nem fez um ano. Sim. E há tanta coisa que eu ainda não sei no meio disto. Todos nós, todos. Estou todos os dias a aprender. E tudo aquilo que eu já comecei no início, eu até tenho tido sorte, o comprei em maio, consegui desfazer a 16 de agosto, estou na praia, de repente vou à aplicação, vejo uma subida do carago e disse, e tu, vou largar isto. Eu tinha visto um zoom no grupo que normalmente naquela altura havia assim aqueles altos, Sim. e que então depois havia retificações em setembro. Só não vendi as da Amazon porque tinha comprado muito caro, porque comprei-as no dia do stock split, ingênua, sem saber aquilo que estava a fazer, só queria comprar a Amazon, não é? Exato. E há algumas da Google e as da Meta. O resto, vendi tudo. Olha, abençoada hora. Consegui, olha, na Nvidia e na Intel consegui, eu por acaso tinha levado o meu portátil comigo, tinha lá o meu mapa Excel de quanto é que tinha ficado com os custos e tudo, nessas duas só conseguia buscar o valor investido com os custos, mais nada. Só conseguia recuperar o capital. Porque se calhar compraste muito caro, tinhas comprado muito caro. Sim, foi em maio. E a minha sorte foi aquele dia, não sei o que é que me deu, deixa-me ver como é que eu sei. Estávamos para ir para a praia. Estávamos para ir para a praia e até disse assim a minha marido, Nela, olha, vai embora vão vocês, eu já lá vou ter, ou então vão vocês já venham almoçar. Pensamos nos investimentos. O que é que se passou? Eu disse, olha, tenho que ver aqui uma coisa, está-me aqui a bater uma coisa na cabeça, que eu acho que eu hoje vou fazer aqui umas modificações, que eu também não tive a percepção bem tudo aquilo que estava a fazer. Olha, e aquele grupo Telegram? Olha, os vossos 2 grupos são espetaculares. Olha, o Frederico é espetacular. Adorei conhecer também o Frederico. Ele lá a dizer que eu sou a pior aluna dele. Eu comprei o teu curso em novembro, só dúvida, outubro ou novembro. Eu também acho que ainda só fiz, os 3 módulos. Eu, os primeiros 2 meses dentro do grupo, estive calada, nem abri o bico. Foste absorvendo? Não, é assim, eu também quando chegava à noite, era quando eu conseguia ir, porque até novembro... 9 de novembro, tenho aqui, 9 de novembro. É isso, até ao final de novembro, até a minha sogra ir. Eu também não tinha... grande disponibilidade. E muitas vezes, quando chegava ao Telegram, estavam lá 300, 400 mensagens, pois é. Eu respondi ao Marco há dias. Agora dá para ir à caça, não é? Ok? Agora, sim, quando passar uma gazela a mancar... Mas a partir de março já não vai ser possível.
Bem, a única coisa que eu acho que eu consigo trazer de contributo para este grupo é o seguinte. Eu passei por uma situação a nível de saúde muito complicada, porque então depois, em fevereiro de 2018, veio o resultado da ressonância. Eu tive um princípio de um AET e não dei por ela. Já tenho vasos em estado trombótico no meu cérebro. Já sou acompanhada. Ok? E a decisão que eu tomei de modificar a minha vida toda, possivelmente foi essa que salvou a minha vida. E desde lá para cá, eu tenho em muitos determinados momentos, como tu dizes, epá, a sentido que vou abaixo, porque penso que as coisas não vão melhorar, epá, é naquele dia. Chora-se uma lágrima ou duas de frustração. Amanhã é melhor. Não, amanhã é outro dia. E pega-se logo na trouxa e toca andar. Eu tenho uma frase que eu digo muito aos meus filhos: frente é o caminho. Não adianta olhar para trás. Não adianta olhar para aquilo que ficou. A pessoa que eu era já não é a pessoa que eu sou hoje. Graças a Deus, há pessoas que nunca mudam. E muitas pessoas. Ainda bem que mudaste, sentes isso? Ainda bem para mim e para toda a gente que está à minha volta, porque toda a gente ganhou com isso. Eu estou feliz, eu faço os outros felizes. As minhas amigas riem-se comigo, a minha família ri-se comigo. És melhor companhia para toda a gente. É isso, eu tenho conseguido dar mais apoio ao meu marido, aos meus filhos. À baby. À baby também. A baby está sempre comigo. A baby vai para a passadeira comigo e tudo de manhã, porque nós temos uma rotina muito bem estabelecida. Amanhã levanto-me às 8, vou à passadeira, porque aqui durante o inverno não dá para andar aqui a pé à volta, os caminhos são terra. Eu só faço caminhadas, não faço ginásio. O meu ginásio então depois é a horta e o resto e por aí adiante, não é? Há uma coisa que eu vejo muitas pessoas que estão presas em lugares que e estão lá desesperados. Estão lá desesperados. Estás a falar de trabalho. É, trabalho, estão lá desesperados e vão aguentando porque têm os filhos e têm que dar de comer aos filhos e têm que ganhar o salário, isto e aquilo, e vai a seguir ao Covid ainda é pior, não é? Porque há mais dificuldades. E uma das coisas que eu tenho reparado nos teus cursos e das pessoas que estão ligadas a ti, eles têm, cada um, criado depois negócios na internet e têm-se tornado todos seus próprios, não é? Seus próprios empresários, dizemos que são entrepreneurs. Exato, criaram o seu próprio emprego, sim. E muitos deles até têm mais que um. E eu aqui sou uma dona da casa. Bem, dona da casa, quem ouviu este episódio até aqui já vê que tu tens uma série de competências a nível de organização, de vendas, da parte administrativa, que tu safas-te independentemente daquilo que decides abraçar. Eu tenho uma coisa que talvez vá contra a vossa apologia de investidores. Eu faço contas de matemática ao contrário, um bocadinho, ok? Como eu sempre arrisquei muito e tive que gerir durante muito tempo na dívida. Exato, sim. E ter que muitas vezes perder para ir então depois ganhar, seguir. Vejo, é o teu perfil, tens um perfil diferente. Tenho um perfil de empresária também, nesse sentido, na minha carteira de investimentos. Contudo, neste último, desde outubro para cá, tenho alterado um pouco essa carteira de investimentos. Já me virei um pouco também a investir em empresas de valor. E deixar de acumular património para longo prazo. Vou acrescentando todos os meses uma empresa de valor. E tenho um valor específico que invisto todos os meses, ok? Exato. Vou analisando empresas um bocadinho fora da caixa. Há dias, vou contar um exemplo, assim, um bocado absurdo.
que em casa gasta-se muitos ovos. E o mês passado, assim, quem é que ovos? Quem é que será o maior produtor de ovos na América? Procura dos produtores de ovos, certo? E deparam com aquela meina. Pronto, mas lá está. Vais procurar coisas que entendes, que é uma das filosofias dos investimentos, mesmo do Warren Buffett, é essa. Investe naquilo que tu percebes. É isso. Mas também tenho lá empresas de risco que até foram colegas que analisaram e viram. Eu tenho Zim, que é a minha maior posição, tenho a Petrobras, que é a segunda maior posição, então depois agora tenho aquilo dividido. E em dezembro experimentei uma estratégia de risco, assim, uma estratégia de investimento de risco. Por acaso falei ao meu marido naquilo, disse, Anel, deparei-me uma coisa, estava a analisar REITs, mortgage REITs, estava a integrar um bocadinho mais nas REITs, a perceber o que eu tenho vindo agora é que eu tenho vindo realmente a perseguir um pouco, ainda não terminei os cursos, tenho que terminar os cursos. Olha, Ana, nós temos é que terminar este episódio, que eu vou ter uma gravação agora daqui a 4 minutos. Okay. Eu devia ter guardado a tarde toda para falar contigo. Tu sabes de quem foi a culpa? A culpa foi tua, tu disseste, eu não tenho nada para dizer, não sei porque queres gravar um episódio comigo. E afinal, tinhas muita coisa para dizer. Não, e tenho aqui estratégias de investimento que eu experimentei. Então temos que marcar um segundo episódio. Algumas, até possivelmente, tu podes achar interessante. Foi uma experiência que eu experimentei e deu lucro. Deu uma margem de ganho. Então vamos fazer assim, espera aí. 47%. Então vamos fazer assim. Havíamos de agendar um segundo episódio para falar sobre isso. E as pessoas agora que chegam ao fim deste episódio têm mesmo que ouvir o episódio seguinte. O que é que dizes? Agora, vocês ficaram a conhecer um bocadinho. É assim, o meu pensamento como investidora, eu concordo com muitos dos... Olha, tenho ali as 20 regras do... Ok? Sabes quem? Do grupo. Do Lynch. Sim. Ok. Este é um dos bons. E esta frase que aqui está é de um dos maus. Ok? E a frase de um dos maus, que é do Jordan Belfort, que eu até pus a publicação dos vigaristas. Sim. Nós temos que ter a noção dos dois, não é? Do Globo de Wall Street. Também é isso. Ele, por acaso, tem uma frase que eu até imprimi, que até achei bastante interessante, e diz assim: In the beginning you might fail, but that's not because you're a failure. It's because you have not learned enough. Do it differently each time, take chances, and one day you will do it right. Failure is your friend, not comfort. E é verdade. É no falhanço, nos falhanços, que nós aprendemos. Aprendizagens, claro. É. E aqui eu também tenho tido falhanços. Agora tenho estado mais aqui e tenho ajudado alguns colegas, até que tenho um grupo com 2 colegas, tenho ajudado a eles o máximo que posso. Estou também no grupo do Frederico, estou aqui também convosco. Tento ajudar ao máximo os colegas de um lado e do outro conforme tenho disponibilidade. Tento dar um contributo um bocadinho diferente, tenho lá posto algumas ideias fora da caixa, não é? Sim. Diferentes. Agora, em si... Olha, temos que ir embora, Ana. Manda beijinhos, que eu tenho 1 minuto para entrar no episódio seguinte. Ok. Agora, temos que falar então depois. Está bem. Temos que marcar um próximo episódio sobre a tua nova estratégia. Está bem? Olha, Ana... Tenho uma data delas que estou a implementar. Então depois temos que gravar um episódio sobre isso. Está bem? Ok, está bem. Ana, obrigado por tudo. Está bem. Tá bom. Desculpa lá ter que sair. Não, espero que tenha contribuído em alguma coisa, olha, não sei. Não sei, quem está a ouvir é que vai ter que deixar aqui nos comentários em baixo, onde estiver a ouvir, tem que dizer o que é que achou deste episódio. Eu, por acaso, tenho uma coisa engraçada que podia mandar. Então depois tu analisas. Depois mandas, está bem. Eu mando. Olha, vamos embora então. Está bem, então vá. Obrigado por este bocadinho. Tudo bom e até breve. Obrigado, está bem? Tchau, até breve.